meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 62. Eu sou a professora Flaviane e não deixe então de ter em mãos os materiais. Como eu sempre peço para vocês, né? Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês usam para fazer as anotações, né? Façam essas anotações a partir do uso desses materiais, porque elas vão ajudar vocês a responder as atividades e, né, a fixar, a sentar, estudar e fixar o conteúdo também. Então, não deixe de ter em mãos os materiais. Então, hoje a gente vai continuar, né, na nossa temática ali, unidade de conservação. Hoje a gente vai conversar, então, no Brasil, que é o quê? A nível federal. Então, o que nós temos a nível federal, tá? Então, o objetivo é reconhecer as unidades de conservação existentes no Brasil. Lembrem que nessas unidades elas são geridas, né, elas têm, né, tem nas 3 esferas de poder unidades de conservação que existem, né, federal, estadual e municipal. Então a gente vai ver em relação ao poder federal, né, unidades federais. Então, para que reservas biológicas, parques, florestas, estações ecológicas, lembrem das categorias que nós vimos na aula passada, tá? Então, isso aqui entra naquelas categorias, né? Naqueles tipos lá. Então, dentre outras, né, categorias, fossem regulamentadas como unidades de conservação, né, nos anos 2000 ali, foi implantado no Brasil o SNUC, né? A lei do SNUC ali que nós já vimos um pouquinho sobre isso. Os principais objetivos, né, do SNUC são garantir a preservação da diversidade biológica, promover o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, proteger comunidades tradicionais, bem como conhecimento e cultura que essas comunidades têm, né? Então, na aula passada, ali dentro ali dos tipos que a gente tem, né, de unidade de conservação, a gente viu que alguns permitem, então, essa exploração, né, econômica e permitem a existência dessas comunidades tradicionais. E tudo isso, né, tudo que nós vimos ali, né, na tipologia, ali, né, nessa definição ali do que são e dos tipos de unidade de conservação que a gente tem, tudo isso foi possível graças, então, à criação do SNUC. Então, o histórico, né, aqui eu vou dar um histórico de como nasceu, né, na verdade, no mundo e como isso veio parar no Brasil também em relação a essa questão de preservação de espaços. Então, o marco inicial da criação de unidades de conservação foi o Parque Nacional de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, no ano de 1872. Então, foi o primeiro parque que nós temos em relação à conservação, né, voltado à conservação de um local existente no mundo, tá? Então, foi o Parque Yellowstone. Depois disso, outros parques nacionais, outros locais com esse mesmo objetivo de preservação foram surgindo, né, ao redor do mundo, assim como outros modelos de unidades de conservação, porque não é só parque que nós temos, né? Na aula passada nós vimos isso, que são vários tipos, né, vários modelos ali de unidade. O primeiro foi, então, um parque, que aqui está uma das imagens desse local aqui, Yellowstone. E eu deixo, então, como material extra para vocês aqui. É um vídeo, ele é bem curtinho, ele tem uns 3, 4 minutos, não dá nem isso, pelo que eu me lembre. E ele conta sobre a história, né, do Parque Yellowstone e traz várias imagens também, né, de como foi criado, imagens bem antigas de por que se tornou esse parque, né? E é muito legal de ver. Então, entrem ali, ele tá legendado, tá? Mas é bem rapidinho, vocês vão conseguir entender e é muito bacana de ver como e por que surgiu essa ideia de se criar um parque. No Brasil, né, embora já no final ali do século XIX surgissem propostas, né, com a mesma iniciativa ali de Yellowstone, né, com essa ideia de preservação, os primeiros parques nacionais foram instituídos apenas ali a partir de 1930, com a criação do Parque Nacional do Itatiaia, no ano de 1937. Depois disso,
a gente teve então a criação do Parque da Serra dos Órgãos e do Parque Nacional do Iguaçu no ano de 1939. Então, atentem aqui a diferença de datas, ó. Yellowstone, 1872. E aqui no Brasil, apenas a partir de 1930 que a gente teve esse tipo de criação regulamentada. Essas unidades foram estabelecidas já sob o primeiro Código Florestal Brasileiro, que data de 1934, e definiu então as florestas nativas como áreas de interesse comum e dividiu então essas florestas em 4 tipos, né? Esse primeiro Código Florestal ali. Protetoras e remanescentes, né? Então, tipo protetor e tipo remanescente, que eram então de preservação permanente, e também modelo e produtivas. Essas duas eram passíveis então de exploração comercial, tá? Então, aí fica a diferença desses modelos. 2 tipos, preservação permanente, não poderiam ser exploradas, né, economicamente, não poderiam ser derrubadas de nenhuma forma. E o outro, então, permitia essa exploração comercial. Então, aqui a gente tem ó, o Parque Nacional do Itatiaia e aqui a gente tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, tá? Para ilustrar aqui para vocês. No site do ICMBio, que mais tarde eu vou falar para vocês bem certinho o que é o ICMBio, a gente tem todos os parques nacionais e a gente tem a história da criação deles e tem também várias fotos. Então, se vocês colocarem ICMBio Parques Nacionais no Google, vocês conseguem ver mais fotos e conseguem ver todos os que existem aqui no Brasil. O Brasil conta atualmente com um total de 2.446 unidades de conservação dentro do nível federal, tá? Estadual e municipal. Então, é o total que a gente tem, que cobrem cerca de 18% do território continental e 26% de áreas marinhas. Essas unidades estão divididas em 2 tipos principais, que a gente viu na aula passada, né? Proteção integral e uso sustentável, e são subdivididas em 12 categorias diferentes, né? Dentro dessas aqui. Lembrem que a gente viu, né, um pouco na aula passada, mas a nível federal a gente vai ver então quais são as principais, tá? Então, dentro das unidades de proteção integral, vamos ver exemplos delas. Estação ecológica, né, que são áreas destinadas à preservação da natureza, pesquisa científica e podem ser visitadas então para ter essas pesquisas e com objetivo educacional, né? Exemplo, a gente tem a Estação Ecológica de Carijós, que é aqui no nosso estado, aqui em Santa Catarina, Estação Pau Brasil, que é lá na Bahia, e a Estação Serra das Araras, que fica no Mato Grosso. Então, esses são exemplos de estações ecológicas a nível federal, tá? Então, são geridas a nível federal. Depois, a gente tem a Reserva Biológica, que visa a preservação da diversidade biológica, onde a gente tem medidas de recuperação desses ecossistemas que estejam, né, desalterados, não estejam em equilíbrio ali, e bem como a preservação, né? Todas essas unidades têm como principal objetivo a preservação. O objetivo da visita, então, quem pode entrar lá, é apenas a nível educacional, né? Então, não pode ser explorado economicamente. Por exemplo, a gente vai ter a Reserva Biológica Pantanal Arenoso, no Mato Grosso do Sul. Depois a gente tem a Reserva Biológica de Serra Negra. Depois a gente tem a Reserva Biológica de Poço das Antas, tá? Então, são exemplos aqui de reserva biológica. Aqui a gente tem a Serra das Araras, ó, que é uma estação ecológica. E aqui a gente tem Poço das Antas, aqui, que é um exemplo de reserva biológica. Estação ecológica, reserva biológica, tá? Poço das Antas aqui é realmente devido à presença desses animais. Depois a gente tem o Parque Nacional, que foca na preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. Então, são locais muito lindos, né, à nossa vista. O parque possibilita uma maior interação entre quem está visitando, né, e o local ali, visitante natureza.
porque permite desenvolvimento de atividades recreativas, educação ambiental, além de permitir realização de pesquisa científica. Então, exemplo de parques nacionais: o Pico da Neblina, Araguaia, né, e a Serra do Divisor, no Acre ali. Então, são exemplos de parques nacionais. Além, lembrem daqueles que eu mostrei lá no começo. Então, mais uma vez, se vocês colocarem lá ICMBio Parques Nacionais, vocês conseguem ver mais exemplos, ver todos, né, e a criação deles ali e mais fotos também. Depois a gente tem monumento natural. São áreas destinadas à preservação de lugares singulares, raros, de, né, inestimável beleza, o que permite então atividades de visitação. Essa categoria pode ser constituída também de áreas particulares, então não apenas áreas que possam ser criadas pelo poder público, mas áreas particulares também, desde que as atividades estejam de acordo com os objetivos da unidade de conservação e estejam, né, dentro dos critérios ali que o SNUC coloca, né, como já reforcei para vocês na aula passada. Exemplos: nós temos Várzea da Lapa, o Rio São Francisco e a Gruta do Lago Azul, no Mato Grosso do Sul, que é essa imagem aqui. Não tive, infelizmente, oportunidade de conhecer, mas se vocês colocam Gruta do Lago Azul, né, nas imagens ali do buscador, ali do Google, vocês vão ver como é lindo esse lugar. Então, é um monumento natural, né? Então, ele atende a essas características de preservação, um lugar raro, singular e de grande beleza. Depois nós temos refúgios, né, da vida silvestre. São áreas de proteção, né, naturais com o objetivo de assegurar condições para a reprodução e manutenção das espécies que ali vivem, né? Pode ser espécies de flora, fauna, né, enfim, algum tipo de vida que necessite ser preservada. Permite diversas atividades, né, visitação, e também é possível que esse refúgio ele possa ser particular. A gente tem como exemplo, então, a Mata do Urucu, Mata dos Muriquis e a Ilha dos Lobos, no Rio Grande do Sul. Ilha dos Lobos justamente porque é esse animal aqui, esse lobo marinho, que é preservado nesse local aqui, ó. Então, por enquanto é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver alguns outros. Lembrem que a gente viu hoje, então, aqui, ó, só voltando, as unidades de proteção integral. Na aula passada a gente vai ver as unidades, então, de uso sustentável, tá? Na próxima aula. Não deixe, então, de fazer as atividades e nos vemos, né, na nossa próxima aula, então. Tchau, tchau!